Graça e paz, Igreja Metodista em Honório Gurgel. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final. Ali estão as instruções do que vai acontecer no próximo domingo, dia 26. Instruções dadas pelo nosso bispo Paulo E Rangel. olha, dia 26 de abril, todo mundo, toda a primeira região vai estar unida em um culto só. 7h30 da noite, toda a região em um culto só. Junto comigo, Ministério Coração no Céu, nós vamos levantar um momento de clamor, de adoração. Nós vamos também ouvir uma palavra de Deus, uma palavra profética. Então, dia 26, nós estaremos juntos num culto só às 7h30. Também teremos durante o dia as nossas torres de oração, nos lares e na igreja. Olha, nós vamos levantar torres de oração em todo o estado do Rio de Janeiro. A grande visão que Deus está trazendo, a visão das torres. Olha que coisa tremenda. As torres de oração. Nós vamos estabelecer que cada lar da primeira região, cada lugar onde nós adquirimos com os nossos dízimos e ofertas, os nossos templos, os lugares onde Deus estabeleceu e que o Senhor nos deu, esse lugar, irmãos, cada lugar teremos uma torre de oração. Nós teremos torres de oração nas casas, teremos torres de oração em cada altar, em cada igreja. Olha que coisa tremenda. Não sei se você lembra, nós estivemos, irmãos, orando, fazendo um propósito, que entregamos no domingo de Páscoa. Vocês lembram? O propósito do domingo de Páscoa, Deus tratou a nossa vida. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. O jejum trata a gente. Então, irmãos, nós podemos aprender sobre isso. E uma coisa que Deus deixou claro para nós e falou no final do jejum: levante torres de oração. Ficou muito clara a direção de Deus. Levante torres de oração. Então, Deus me deu a direção. Se você entende que aqui tem um homem de oração, se você entende que aqui tem um servo do Senhor que junto com você tem orado e tem clamado para o Deus do céu, você vai abraçar comigo essa visão das torres de oração. Nós vamos levantar torres de oração no domingo, dia 26. Em cada casa, em cada lar, em cada família. Torres de oração também dentro das nossas igrejas. Sabe, nós não podemos nos reunir em culto e celebração, não podemos aglomerar, mas podemos ter pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa pode se colocar para estar orando nas igrejas. Eu estou incentivando que façam escalas de oração. Das 12 horas de oração, de 7 às 19 horas. Escala de oração. Se tiver pelo menos 12 pessoas, dá para cada uma orar 1 hora. E fazer que os nossos templos, eles não vão virar apenas um monumento. Eles não vão se transformar apenas num monumento nesse período da quarentena, mas serão torres de oração. Eles não serão apenas um monumento onde as pessoas olham e falam: ali tem uma igreja, ali tem um templo que está fechado. Irmãos, nossos templos foram chamados para ser torres de oração. Um dia Jesus entrou no templo. Ele entrou no templo e ele viu coisas que ele não gostou. E quando ele chegou no templo, ele tirou os cambistas, tirou as barracas, tirou tudo, e ele liberou uma palavra no final disso tudo. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. É no mínimo a expectativa que Deus tem hoje. Que façamos dos lugares que Deus nos deu, a nossa casa e os nossos templos, torres de oração. E no dia 26 nós vamos todos estar estabelecendo isso. Teremos torres de oração. De 7 da manhã até as 7 da noite. 12 horas. Nossas igrejas vão ter lá alguém orando. Então preste atenção, dia 26, sobe a hashtag aí, erguendo as torres. Quero convocar você, sobe a hashtag aí, erguendo as torres. Dia 26, erguendo as torres. Olha, nós vamos trabalhar em 2 níveis, preste atenção, 2 níveis. Nós vamos levantar torres, são as torres de Daniel e as torres de Ezequiel. 2 tipos de torres de oração que nós vamos levantar. As torres de Daniel são as torres baseadas em Daniel capítulo 6, versículo 10. A Bíblia fala que Daniel, no seu quarto, ele abria as janelas e 3 vezes ao dia ele orava por Jerusalém. 3 vezes ao dia. Então a torre de Daniel é uma torre para nós orarmos pelas cidades. É uma torre para nós orarmos pelo Rio de Janeiro, por Resende, por Paraty, por Vassouras, por Valença,
por Volta Redonda, por Barra Mansa, por Paracambi, por Itaguaí, e tantas outras cidades, por Nova Iguaçu, por Caxias. Amém? A Torre de Daniel é a torre que 3 vezes do dia nós vamos parar para orar pelas cidades. 9 horas, meio-dia e 3 horas. Ok? 3 horas. Em 3 momentos. 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas. Essa é a Torre de Daniel. A Torre de Ezequiel é a torre que nós vamos estabelecermos, que nós vamos orar pela igreja. Essa é a torre de 12 horas. É a torre em que de 7 da manhã até as 19 horas, a igreja vai receber cada momento, cada hora, em escala. Pode ser por 1 hora, pode ser a cada 2 horas, mas eu peço que a gente mantenha o zelo. Nós não estamos aglomerando, preste atenção, nós não estamos aglomerando. Nós vamos manter a torre aberta para que tenhamos oração ininterrupta na igreja, dos nossos templos, de 7 da manhã até as 7 da noite. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo, então, não pode deixar de estar aceso de 7 da manhã até as 7 da noite em cada igreja. Tá bom? A torre de Ezequiel, essa torre aqui. Olha, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. A torre de Ezequiel é a torre para orar pela igreja do Senhor, pela noiva de Cristo. O atalaia ficava na posição para proteger Israel, o povo de Deus, do ataque do inimigo. Então a torre de Ezequiel, a torre do atalaia, é a torre que vai estar protegendo, guardando, avisando a igreja do perigo. É a torre da vigilância. Enquanto as torres que estarão nos lares, a torre de Daniel, abençoando cada cidade, abençoando o nosso estado, eles vão estar ali profetizando, abençoando e orando. A torre de Ezequiel é a torre de vigilância, vai guardar a igreja do ataque. Você entende isso? Então, em nome de Jesus, receba isso como uma revelação de Deus, fruto do nosso tempo de oração, do tempo de jejum, porque eu tenho certeza que algo tremendo vai acontecer. São os sinais de Deus. É isso aí, minha gente. Então vocês viram aí, né? Fico aguardando vocês colocarem seus nomes ali na escala, no nosso grupo do WhatsApp. E até domingo, em nome de Jesus. Paz!